No vídeo de hoje, eu irei falar sobre o dom de visão. Será que você já teve alguma visão e não percebeu? O dom de visão, ele é muito mais simples do que se parece. E muitas vezes ele pode acontecer de uma forma que a gente não venha perceber. Eu pensei em várias formas de começar esse vídeo, mas eu acho que a forma que mais foi bem legal assim foi falar sobre o testemunho de como eu comecei a fluir no dom de visão. Existem várias formas de você ter uma visão. E a visão, ela pode vir através do dom de discernimento de espíritos ou do dom de profecia. Então, existem dois tipos de visões que você pode ter. Quando a gente separa, fica mais fácil da gente compreender o que o Senhor está querendo que a gente entenda naquela situação, naquele contexto, naquela visão. E também permite que a gente se desenvolva melhor nos dons. Quando eu comecei a ter o dom de visão, quando minha visão espiritual se abriu, foi através do dom de discernimento. Então, quando eu comecei a fluir no dom de visão, foi na época que eu me reencontrei com o Senhor e a minha visão se abriu. Então, eu comecei a ver coisas e a ouvir também, né? Então, eu via vultos, eu via luzes. Às vezes eu estava distraída, estudando ou escrevendo alguma coisa. Eu via uma luz atrás de mim, eu sentia uma luz atrás de mim, então eu tinha a visão aberta nesse sentido, né? Então eu via luzes, eu via vultos também, porque é aquela coisa, né? A gente vê o que é bom e a gente vê também o que é ruim quando a nossa visão se abre. Então, eu tinha esse dom e eu não entendia bem que era do dom de discernimento, né? Então, eu estava iniciando na fé, eu estava ali aprendendo sobre o mundo espiritual. E aí, teve um momento que eu não conseguia conviver com o meu dom. Porque se nós não estamos fortalecidos na fé, se nós não estamos firmados no Senhor, é muito mais fácil a gente ver o que é ruim e quando a gente não entende o que está acontecendo ali no mundo espiritual, a gente fica perdido e fica com medo. Então eu tive o medo, eu não sabia o que fazer com o dom, né? Porque eu comecei a ser atacado espiritualmente, então eu via muita coisa que eu não queria ver. Eu pedi para que o Senhor fechasse os meus olhos espirituais porque eu não queria mais ver. E eu não sabia o que fazer com aquilo, né? Então, muitas vezes nós temos a arma espiritual, mas não sabemos usá-la, né? Então estava acontecendo uma guerra espiritual ali, eu não entendia sobre guerra espiritual, não entendia sobre batalha espiritual, então eu estava ali totalmente vulnerável porque eu não entendia e eu não buscava entender o que estava acontecendo da forma correta. Então, por não saber usar a ferramenta, eu fiquei com medo, eu não queria mais ter, eu não queria ver, então eu pedi para que o Senhor fechasse, ele fechou e hoje eu não vejo mais vulto, não vejo luzes, eu não vejo mais nada. Eu não vejo mais nada na questão da visão do discernimento de espíritos, né? Queria muito voltar a ver, porque nas batalhas espirituais é extremamente importante, né? Então, às vezes, você ver um vulto, você sabe que aquele local ali tá com alguma coisa, então o vulto tá ali próximo a algumas pessoas. É extremamente importante, né? A gente ver, ter o discernimento e saber direitinho o que está acontecendo no nosso ambiente, né? Então tem pessoas que vê demônios quando chega em algum lugar específico e aí a pessoa já sabe que não pode entrar ali. Então, extremamente importante para você entrar em uma batalha espiritual, né? Você ter o discernimento do que está acontecendo naquele ambiente, naquele local ali e tal. A outra forma de você ter o dom de visão é através do dom de profecia. Então, esse é o que eu acabo fluindo mais, né? O Senhor me presenteou com o dom de profecia e veio junto no pacote todinho o dom de visão. Outras formas de você ter visão é quando você tem visão com alguma pessoa ou para alguma pessoa. Então eu comecei a me desenvolver mais no dom de visão quando eu comecei a orar pelas pessoas. Então, a visão de alguma coisa. E ali é onde... Ai, nossa... E ali você tá tendo, você tá fluindo no dom de profecia, você tá orando por aquela pessoa, mas o Senhor está lhe revelando alguma coisa através da visão para direcionar a sua oração naquela visão que você teve.
Então, eu acredito que a melhor forma de você desenvolver o seu dom de visão, se você tem, ou se você está pedindo para o Senhor, é orar pelas pessoas. Porque enquanto você está orando ali, enquanto você está usando as ferramentas que você já tem, o Senhor vai derramando mais ferramentas em você e você vai se desenvolvendo cada vez mais. Então, a melhor forma de você desenvolver os seus dons é você usando. E quanto mais você usa, mais você vai entender como usar os seus dons. Então, já tiveram vezes que eu orei por pessoas e eu, de olho fechado, eu via um rio correndo assim e a cor dele era dourado. E aí eu entendi que Deus estava derramando prosperidade naquela pessoa, né? Então, quando eu estava orando, eu falei sobre isso, né? Eu profetizei de uma forma mais direcionada, porque, né, eu via como se fosse um riacho, na verdade, caindo assim e corria para um rio. E ele não era azul, ele era dourado, né? E tinha brilhos, assim, ai, gente, é muito bonito. Nossa, muito, 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 muito bonito. E aí, essas são visões, né, que você tem quando tá de olho fechado. Você tá de olho fechado, parece que você está imaginando alguma coisa. Era muito comum eu achar que eu estava imaginando, né? Eu tinha visão, mas eu achava que estava imaginando, mas não era imaginação. Parece imaginação, mas não é. Então, esse tipo de visão é muito parecido com imaginação. E eu comecei a entender, isso eu não li em lugar nenhum, foi algo que eu aprendi com as minhas vivências e as visões que eu tive, porque eu fui tendo várias, né, ao longo da minha caminhada. E a visão, e eu entendi que a imaginação ela vem a partir daquilo que você primeiro pensa e depois você vê a imagem, sabe? Então, por exemplo, se eu falar pra você de um elefante rosa, na sua mente vai vir um elefante rosa. Mas muitas vezes, algumas imagens vão ser montadas na sua cabeça sem você pensar sobre aquilo. Então, essa provavelmente pode ser uma visão, né? Então, no meio de uma oração, enquanto você estiver orando ali, e se vier alguma imagem na sua cabeça, provavelmente você está ativando, né? O Senhor está revelando algo em visão para você. Então, eu tive muitas visões assim, que eu achava que era minha imaginação, mas não era. E muitas vezes, as visões, ela vem como quebra-cabeça, né? Para montar um todo. Então, é muito interessante. Às vezes vem, você vê, não sei, você vê um sol, e aí depois você vê uma nuvem ali, e você vê um céu. Então, às vezes, algumas figuras vão vir como uma forma de quebra-cabeça e aparece uma coisa, aparece outra, e você vai orando em relação àquilo, né? E as coisas vão se encaixando até se tornar um todo. E quando você termina de orar, você pergunta pra pessoa se fez sentido aquela oração, a pessoa vai dizer, fez sentido, ou não fez sentido, né? Então, o dom de visão, ele serve muito pra, no meu caso, né? Eu sou muito usada no dom de visão pra ser direcionada nas orações, né? Então, por isso que eu creio que quanto mais a gente ora pelas pessoas, mais os nossos dons vão sendo desenvolvidos, né? Pelo menos o dom de revelação pode ser desenvolvido ali, né? Foi a forma que o Senhor trabalhou em mim, Ele me moldou desse jeito e Ele pode moldar você de uma forma totalmente diferente, né? Porque o Senhor, Ele trabalha em cada um de nós de formas totalmente diferentes, mas foi desse jeito que o Senhor começou a me usar, né? E, nossa, gente, é muito bonito. A outra forma de você ter visão é você ver algo ali para aquela pessoa. Quando eu comecei a fazer os desenhos proféticos, eu comecei a fluir muito no dom de visão. Então, eu perguntava para Deus antes de começar a desenhar, eu perguntava para o Senhor o que Ele gostaria de revelar para tal pessoa, né? O que estava no coração dele para tal pessoa. E eu esperava. E aí, nesse meio, assim, de fazer desenhos proféticos, eu comecei a ter visões. Então, eu via os desenhos e eu começava a desenhar o que eu tinha visto. Então, outra forma de você desenvolver o seu dom é fazendo desenhos proféticos, porque pode acontecer de você ver alguma coisa e você achar que é sua imaginação, mas não é. Então, pode acontecer dessa forma. Outra forma de você ser usado no dom de visão é quando você vê as coisas ali, sabe? Você vê algo por cima da sua visão humana. Vez que eu vi uma certidão de casamento, eu olhei pra uma mulher e eu vi uma certidão de casamento na frente dela. Sabe quando você tá de frente pra uma porta de vidro, você sabe que tem aquela porta de vidro ali e você vê o que tá atrás daquela porta de vidro? A visão era mais ou menos desse jeito, era como se a visão fosse transparente.
como se fosse essa porta de vidro. Então, eu via ela atrás da certidão de casamento e eu via a certidão de casamento ao mesmo tempo. Era como se fosse transparente, assim, como se fosse um vidro ali, né? Eu sabia que tava ali, mas ao mesmo tempo não tava ali. E eu fiquei tipo, nossa, que massa, que legal. E foi uma profecia, foi uma revelação que o Senhor teve pra vida dela, né? Eu aprendi a não profetizar sobre casamento, mas nesse dia eu tive certeza do que eu vi, né? E eu fiquei meio assim pra entregar, porque eu aprendi a não profetizar sobre casamento, mas no caso dela foi algo muito específico, foi algo assim... Nossa, foi do Senhor quando eu soube da história dela e eu fiquei, ai, nossa, que incrível, né? A outra forma que você pode ter visão é você realmente ver alguma coisa, né? Como eu via no início. No início eu via vultos, eu via luzes, então você realmente vê alguma coisa ali. Essa é outra forma de ser usado no dom da visão. E eu acredito que esse foi um resumo bem grande sobre o dom de visão, né? Eu não sei se chegou a esclarecer alguma coisa, mas eu tinha muitas dúvidas sobre esse dom, sobre se o que eu tava vendo era visão mesmo, ou se era minha imaginação. Muitas vezes vai parecer que é imaginação, mas não é, porque como eu falei, a imaginação, a gente pensa em algo e imagina, a gente escuta algo e imagina, né? Então, como eu falei, sei lá, se eu falar um cavalo branco, você vai imaginar um cavalo branco. Mas se por um acaso você tá orando pela pessoa e perguntando pra Deus o que tá no coração do Pai, pra essa pessoa, e você tá ali orando realmente, amando aquela pessoa, intercedendo pela vida dela, muitas vezes você pode ver algumas coisas e você achar que é imaginação, e às vezes não é. Para você buscar o dom de visão, né, é oração e jejum. Jejum para aumentar a sua fé, oração para que você tenha intimidade com o Senhor e você se permitir ser usado. Né? Você ir ali orar pelas pessoas, entender que os dons que você recebeu, os dons que você está pedindo para receber, não é para você, não é para você para você dizer que está sendo usado por Deus, pelo Espírito Santo, que está fluindo. Não é sobre isso, é sobre as pessoas, né? Sobre você entregar aquilo que está no coração do Pai para as pessoas. Quando o seu desejo for esse, de você levar o amor de Deus para as outras pessoas, nós fluímos mais rápido, sabe, nos dons, nós entendemos muita coisa no mundo espiritual, porque não é sobre nós, é sobre o Senhor, é sobre o amor dele para as pessoas, para com nós. Então, se você tá buscando esse dom, busque com isso no seu coração, sabe? Se você já tem esse dom, se você já recebeu, glória a Deus pela sua vida, se esse vídeo esclareceu alguma coisa, glória a Deus também. Deixa nos comentários se você se você tinha alguma dúvida e foi esclarecida aí. Se você ainda continua tendo alguma dúvida, pergunta aí. Se eu souber responder, eu posso fazer um outro vídeo, eu posso responder escrevendo, não sei. Eu não sei como se faz isso, mas é sobre isso, né? Então, às vezes é muito mais simples do que a gente imagina. Nós gostamos de complicar as coisas que são espirituais, quando as coisas espirituais não são tão complicadas, elas são mais simples do que a gente imagina, né? E mais real do que a gente possa ver. A gente é sobre isso, né? Entender o que o Senhor quer para sua vida, entender o seu chamado, entender os seus dons é extremamente importante. E a intimidade com o Espírito Santo vai fazer com que você entenda cada vez mais, né? Então não é brincadeira. E se você tem o dom, é porque o Senhor quer lhe usar nessa área, Ele quer lhe dar alguma coisa ali específico. E não é sobre você, né? Nunca vai ser só sobre você. Vai ser sobre o Senhor, vai ser sobre aquilo que Ele tá fazendo em nosso meio, vai ser sobre o amor dEle para nós. Vai ser sobre a revelação dos filhos, sabe? A criação clama pela revelação dos filhos de Deus. Então, nós fluímos nos dons para que Deus venha manifestar a sua glória, né? Venha manifestar a sua glória em nosso meio.